Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos. Bom, vamos dar início ao nosso encontro, a nossa aula encontro. E eu vou fazer as boas de iniciar aqui iniciar esse encontro. Bom, só lembrando que essa ação ela está acontecendo a partir do edital de credenciamento de propostas artísticas e culturais para apresentações virtuais da Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul, como proposição da artista Caroline Varani, com produção nossa e apoio do coletivo Menelão de Teatro. E nós fizemos o convite para uma fala sobre pedagogia das máscaras ao então multiartista Sérgio Zanck. Para dar início, eu sou Rafael Santos, integrante fundador do coletivo Menelão de Teatro. Vou falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, um pouquinho sobre como nós chegamos até aqui, já que esta é também uma proposição que parte do encontro da pesquisa do grupo e do encontro da perspectiva, do olhar da artista propositora Caroline Varani. Caso tenhamos algum problema com o meu áudio ou então com as apresentações, eu vou pedir para que vocês sinalizem no chat, ou então qualquer outra dúvida, questão, é possível que a gente converse por aqui. Logo ao fim a gente vai ter um momento para nós conversarmos de forma mais próxima, e desejo a todos e todas e todes um bom encontro. Bom, como eu disse, essa é uma proposição que parte também do coletivo Menelão de Teatro. Então, para contextualizar, eu vou falar um pouquinho sobre o grupo. O coletivo Menelão é um grupo que atua na região do Grande ABC desde 2012, oriundo da cidade de São Bernardo do Campo, com integrantes de diversos municípios do Grande ABC, né, que compõem aí 7 municípios, e a gente vem desde 2012 trilhando uma trajetória de pesquisa continuada, onde a gente tem encontros com diversas linguagens, sobretudo com a linguagem das máscaras, que é algo permanente nos nossos espetáculos e na nossa pesquisa. Para falar um pouquinho sobre o Menelão, eu volto então a 2012, quando nós estreamos o nosso primeiro espetáculo, e ele então acaba por dar o tom do trabalho do grupo. Nós somos um grupo de investigação de espaços ditos não convencionais, ao qual nós dizemos espaços democráticos. E essa é uma imagem do nosso primeiro espetáculo, Tá Rindo do Quê? Era um recorte de textos de Plínio Marcos, que nós encenávamos por espaços diversos. Ele estreou no bairro dos Casas, aqui em São Bernardo do Campo, dentro de um prédio comercial, onde a gente fazia a utilização de diversas salas para fazer as cenas de vielas, das ruas, e nesse momento nosso encontro com a máscara é com a máscara da maquiagem. A gente utilizava uma maquiagem que foi feita pela artista Janaína Meirelles, pensada, ela é uma artista também aqui do ABC, e ela era pensada para trazer nuances das personagens, os sentimentos, mesmo que em um tom épico, a gente tinha esse conceito por detrás da obra. Essa obra ficou em cartaz nos anos de 2012, 2013 e 2014, quando nós, então, partimos para o espetáculo Pão e Circo, este que vocês estão vendo na imagem. Pão e Circo é um espetáculo que já traz em sua concepção o uso das máscaras como finalização. Então, nós treinamos, nós criamos
e nós utilizamos as máscaras. Em um processo um pouco maior também, nós realizamos a partir de um projeto que se chamava Menelão Informação e a Cena de Teatro no Grande ABC, e nós circulamos pelas 7 cidades do Grande ABC com esse espetáculo, que está também em repertório até hoje. Ele utiliza meias máscaras expressivas, que foram feitas pelo Sérgio Zanck, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho, e é uma adaptação do texto A Padaria, de Brecht, e a gente utiliza esses andaimes que vocês estão vendo nas imagens para fazer a encenação na rua. Foi quando também a gente decidiu trazer essa pesquisa do teatro de rua, né? Encontramos algumas questões aí para lidar com as máscaras, bem interessantes. Nosso terceiro espetáculo é o espetáculo Treinalhaço, a competição de quem erra mais. Nós utilizamos a última máscara da pedagogia de máscaras e a menor máscara do mundo. Investigamos, então, a palhaçaria a partir de números clássicos de circo e de reprises na rua também. Já que no nosso quarto espetáculo é quando o grupo começa a investigar um pouco da performatividade em cena. O espetáculo intitulado A Cigana, o Palhaço e o Astronauta estreou esse ano, no começo do ano, e parte de uma pesquisa de depoimentos cênicos e também da investigação dos espaços ditos não convencionais e, por nós, ditos democráticos. Esse é o nosso mais recente espetáculo. Ele traz uma encenação que se adapta aos seus espaços, pensa também a memória desses espaços e como estará em diálogo com a dramaturgia, que muitas vezes é criada no momento. Aqui eu tenho algumas imagens, já que nós falaremos especificamente sobre máscaras nesse encontro, é o nosso momento de compartilhamento, algumas imagens das máscaras que nós criamos, né? Então, desse processo de fazer as máscaras para o espetáculo Pão e Circo, né? Onde nós, ali, para além de cuidar da encenação, da construção das personagens, também fizemos, né? Criamos os personagens com as nossas próprias mãos, em um processo completo, desde o negativo, do molde, até esculpir em argila e empapelar. O Sérgio vai falar um pouquinho mais sobre isso também, ele que esteve na condução dessa construção, né, no compartilhamento dessa pesquisa e na direção do espetáculo também. Aqui mais algumas máscaras em fase de construção, e é sobre este universo que nós vamos falar hoje. A gente gosta muito de compartilhar os nossos processos, por isso também falando um pouco sobre aula e encontro, né, sobre esse momento, já que nós falaremos sobre as atividades que, por conta da pandemia, nós estamos desenvolvendo online, e dos reencontros com a pedagogia das máscaras, que aconteceu a partir desta oficina, a oficina que é intitulada Aproximação às Máscaras em Tempos de Isolamento, que, como vocês podem ver aqui na imagem, teve início no dia 28 de abril. Então, no meio do caos, a gente começou essa investigação de como trazer para o universo virtual e para a intersecção com o audiovisual uma atividade de cunho pedagógico, pensando também sobre arte pública, portanto gratuita, e em um momento onde nós buscávamos nos aproximar tanto da linguagem quanto das pessoas. E para isso eu vou chamar, então, a Caroline Varani para falar um pouquinho mais sobre essa experiência. Então, Carol, passo a fala para você. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Carol, eu sou do coletivo Menelão de Teatro, eu sou de São Caetano do Sul, embora o grupo seja de São Bernardo, eu sou adotiva, sou de São Caetano do Sul. Eu sou atriz, sou radialista, sou locutora. O Rafa começou a falar sobre a aproximação a máscaras. Ele citou nosso espetáculo A Cigana. A gente, desde o ano passado, a gente vinha se preparando para a estreia do espetáculo da Cigana e tinha vários projetos engatilhados para esse ano, né?
tanto que a gente estreou a Cigana em fevereiro. Estreou não, a gente fez uma pré-estreia, na verdade, né? A estreia seria em maio. A gente estava com o projeto Cena Centrífugas engatilhado com o Sesc Santo André, e eis que em março a pandemia surge, né? E aí a gente se vê. Então a gente estava nessa correria de levantar o repertório para levar para o Sesc, e nesse levantar de repertório estava incluso o espetáculo Põe em Circo, uma dessas fotos que vocês viram aí. E aí, como a gente estava em contato já com, antes de trabalhar com as máscaras, a gente estava em ensaios frenéticos, assim, para conseguir levantar o espetáculo, porque era um novo elenco, para muitas pessoas do elenco, inclusive para mim, era a minha primeira experiência em contato com máscara, enfim. Então a gente se viu ali num constante ensaio, de repente isso parar, né? Parar de vez, né? E aí a gente, nas nossas casas, pensando como que a gente poderia continuar isso, não se distanciar tanto disso, né? Sem saber até quando isso durar, né? A gente não sabia que ia durar o ano inteiro, né? A gente achou que ia passar rápido, mas né, a gente está aqui ainda. Então, foi quando a gente retomou o contato também com o Sérgio, já tinha conversado com ele antes, né? Falando sobre a retomada do espetáculo e tal. E falando como que seria possível viabilizar, de repente, uma oficina, não sei, um encontro para falar sobre máscaras, né? Como que poderia funcionar isso pedagogicamente falando, sendo que é algo tão físico, tão presencial, como que isso poderia funcionar virtualmente, né? E nós, do Menelão, nós somos muito artesanais, né? A gente vem de um trampo muito do manual, muito do teatro, do fazer, né? E a gente não lida muito bem com essas coisas tecnológicas, enfim. E aí a gente falou, né, como que, será que funciona, como faz? E aí foram semanas de investigações, de conversas com o Sérgio, lá na Argentina, e de como que seria possível viabilizar isso. E aí a gente começou a fazer a divulgação, o pessoal se inscreveu, e falou, vamos, a gente começou também a estudar que plataforma seria melhor fazer isso, né? A gente acabou optando pelo Zoom, né? O Zoom, como tem aquela limitação de ser gratuito de meia hora, a conexão cai, então o que a gente fez? A gente também dividiu os encontros, a gente fazia um encontro semanal, né? Foram 6 encontros, cada semana a gente falava sobre uma máscara, e ainda o Sérgio explicava sobre a máscara, dava uma atividade, uma liçãozinha de casa ainda para o pessoal, a galera fazia essas atividades, gravava em vídeos em casa, como podia fazer, quem tivesse a possibilidade de fazer máscaras com o que tivesse em casa, né? O pessoal, enfim, surgiram várias ideias de fazer com papel que tinha em casa, com bastidor de bordado, enfim, a galera foi pirando, tiveram resultados muito incríveis, assim, de máscaras. Quem não tinha máscara, como é que eu faço sem máscara? Então, a galera foi dando jeito de fazer os exercícios e super rolava a troca. A gente tinha um grupo de WhatsApp que a gente se conversava, e aí, então, os encontros eram divididos em 3 blocos, né? No primeiro bloco tinha toda a teoria, no segundo bloco a gente passava uma explicação do exercício, dessa atividade, e o terceiro era para a gente trocar ideias, dúvidas, enfim. E aí a gente, né, apostou nessa ideia e no final foi que deu super certo. A gente teve um pessoal, assim, deu super certo porque a galera tava super também com a gente, né? Super parceira, super afim de aprender, de fazer, trocando referências no WhatsApp, e tinham pessoas o legal também, né, que a gente fala, puxa, é complicado a gente tá longe, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu entrar em contato com pessoas de Minas, de Belém, né, tinha a galera do litoral, do interior, né, coisa que a gente, talvez a gente não conseguiria se fosse presencial, né. Então foi muito, muito rica a troca com todo o pessoal que esteve presente, o pessoal super topou e deu super certo, assim, né. Foi super rico, a gente teve até uma aula bônus com uma das participantes, da Suelen, que falou sobre cavalo marinho, que foi super legal. Ela
no último dia de aula, falaram, vamos fazer uma aula extra, né? Vamos falar sobre cavalo marinho, que ela compartilhou com a gente, fotos e muitas coisas super incríveis, assim. E rolou e deu certo. E o Sérgio acabou seguindo aí, fazendo outras turmas, né? Tanto na Argentina, enfim. E aí agora eu vou deixar, então, a palavra com o Sérgio. O Rafa está mostrando algumas fotos. Essas fotos aí foram dos encontros. Se vocês entrarem no Instagram, tanto do Menelão, tanto do Sérgio, vocês vão ver vídeos que foram produzidos dos experimentos. Vocês podem entrar lá que vocês podem assistir um pouquinho do que a gente aprontou nesses 6 encontros. E foi isso. Então, agora eu vou deixar a palavra com o Sérgio, que hoje vai dar uma pitadinha nesse tempo que a gente tem, que é curto hoje, mas para falar um pouco de como foi tudo isso e... Consegui fazer o áudio. Isso aí, muito bom. Muito bem. E aí, se alguém mais tiver algum problema também, manda aí no chat ou manda pelo WhatsApp pro Rafa, que a gente ajuda, beleza? E aí, então, vou deixar a palavra de vocês com o Sérgio, então, para máscaras em tempos de isolamento. Beleza, Carol, Rafa, Denise, todo mundo aí, obrigado pelo convite e todo mundo que entrou hoje para participar, obrigado por participar, né? Também que nesses tempos atuais a oferta de para ver é imensa, né? Tem live todo dia, você pode até escolher. Então, obrigado quem escolheu estar com a gente aí compartilhando essa pesquisa. Bom, eu vou continuar falando o que a Carol começou, que foi essa história da oficina, né, que a gente montou, que surgiu a partir de conversas, pela surpresa que a gente teve com a pandemia, né, que a pandemia realmente parou tudo. Aqui na Argentina parou até antes que o Brasil, e aí a gente conversou as possibilidades de teatro virtual, né, esse termo que está muito todo mundo falando, se existiam possibilidades de oficinas virtuais também, e aí a gente chegou nesse formato do aproximação às máscaras em tempos de isolamento, né, que a gente sempre brinca que o nome é comprido, mas o nome já descreve a oficina, que é isso mesmo, é uma oficina de aproximação às máscaras no tempo de isolamento. E para falar dessa aproximação, eu vou voltar um pouquinho, para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho da minha história com essa pesquisa, né? Das máscaras, e essa trajetória, a minha trajetória da pesquisa das máscaras tem a ver com isso. Então, essas primeiras máscaras que vocês estão vendo aí foram as primeiras máscaras que eu fiz, que eu pesquisei. Isso foi em 2012. Aí tá o Rafael bem novinho. A gente montou um espetáculo, era um espetáculo teste, na verdade, porque esse mesmo espetáculo com a Trapo, que era um grupo de pessoas com deficiência, um grupo de inclusão que a gente trabalhava teatro e música, e a gente tinha esse texto que era O Andarilho e o Pássaro Encantador, que era um texto baseado em cordel, que trazia a literatura de cordel e ritmos do Nordeste, como capoeira, maculelê, cirandas do Nordeste, né? A gente tinha esse espetáculo, mas esse espetáculo não tinha máscara. E aí eu resolvi, eu estava começando a investigar a máscara, resolvi colocar a máscara nesse espetáculo. Eu fiz uma adaptação primeiro para não levar direto para a trupe, que era um grupo muito grande, na época tinha 20 e poucas pessoas, e a gente não sabia se iria dar certo como linguagem. Eu fiz para um grupo pequeno de 3 pessoas, o Rafa participou, né? Era o Menelão começando aí a existir, e depois a gente deu super certo, e a gente levou para a trupe, né, que são essas imagens que estão agora, e essas são apresentações no Natural São Paulo. Então, a gente, essa coisa da máscara para um espetáculo que já estava pronto, né? Eu fiz a gente fez todas as adaptações, eu fiz as máscaras com o pessoal da trupe, e a gente montou esse espetáculo, deu muito certo, tanto que a trupe seguiu depois investigando a máscara também, né? E aí vocês veem nas fotos aí,
as máscaras nesse espetáculo funcionavam, eram quase todas meias máscaras e algumas inteiras, essa máscara inteira, né? Porque tem a convenção do teatro de máscara, que quando você está com a máscara inteira, você não fala, né? Então, alguns personagens falavam, cantavam, eles usavam meias máscaras, outros, como esse aí, por exemplo, que era o personagem do avô, ele não falava, então era uma máscara inteira. E tinham 2 narradores que tinham meias máscaras, eles iam narrando a história. O pássaro também era meia máscara, porque a atriz fazia um som. E o andarilho esse rapaz aí que é o Juan, era o único que não usava máscara também. Uma escolha estética, né? E depois a gente voltou, quando eu voltei com esse espetáculo, a gente colocou nesse personagem a neutra, que eu falo depois na sequência, mais pro fim tem umas fotos aí. A trupe seguiu pesquisando máscara, eles gostaram muito da linguagem, o grupo gostou muito, eu também, né? E a gente montou esse outro espetáculo que chama Era Urso, né? Onde as máscaras, o personagem era uma fábula que tinham personagens humanos e personagens animais. E nesse espetáculo, o que a gente fazia era, todos os animais usavam máscara e os humanos não, né? E também tinham 2 narradores, aí a gente fez no 1º de maio, foi a celebração 1º de maio que a gente fez com os grupos de São Bernardo, foi bem interessante, que a gente fez lá na praça. Então aí tá a trupe do Trapo apresentando o Era Urso. Nessa época, eu comecei a verticalizar nessa pesquisa da máscara, eu acabei indo várias oficinas em vários lugares, mas acabei indo para a Escola Livre de Teatro, né, que no Livre de Teatro, não sei se ainda tem, mas tinha um núcleo de pesquisa de máscara, aí que são essas fotos agora, né. Isso aí foi um festival que a gente fez na Escola Livre. Na minha época era a Cuca Bolaf que coordenava esse núcleo, e foi muito interessante, porque daí foi meu contato mais profundo com a linguagem do Lecoq, das máscaras, né, e a gente fazer esse festival aí, que são essas fotos que a gente reuniu muitos espetáculos, muitas pessoas dando oficina, e bem interessante esse ano que eu fiquei nesse núcleo, né, que eu fiquei um ano e pouco nesse núcleo, e aí eu resolvi que eu queria seguir investigando, né, a máscara, paralelo com os outros trabalhos de teatro que eu fazia. E nessa época, quando eu estava saindo aí saindo não, né, mas quando eu estava já há um ano e pouco na ELT, o Menelão ganhou um PROAC que foi para a montagem dessa aí, que o Rafa já falou um pouquinho, e que agora eu vou falar um pouquinho mais, que é uma adaptação da Padaria do Brecht. A nossa versão chama Pão e Circo, e a gente fez uma adaptação para a rua, para espaços abertos, né, com um andaime, então, porque tinha coisas de bem, e com a máscara, né. Nessa montagem eram todas meias máscaras, só um personagem tinha a máscara inteira, que era o policial, mas todos eram meias máscaras, e a divisão que a gente fazia, a divisão estética, a escolha estética era, todos os opressores ou os patrões usavam máscara, e os oprimidos não usavam máscara, né? Aí tá a malinha das máscaras aí. Essas máscaras, elas foram inspiradas em máscaras de comédia dell'arte, mas não diretamente máscaras de comédia, elas foram inspiradas, né? São máscaras do que, dentro da pedagogia do Lecoq, máscara de personagem. Então, cada máscara foi desenvolvida de acordo com a psicologia de cada personagem. A gente fazia uma relação de cada personagem com um personagem da comédia dell'arte, e fazia uma máscara mais ou menos com os mesmos traços, né? Bom, e aí depois disso, ou paralelo a isso, eu também trabalhava numa ONG em Soré, que é o Projeto Crer. A Denise trabalhou lá também, a Denise que também é do Menilão, tá aí com a gente, trabalhou lá também, que são essas fotos aí. A gente montou eu dava aula de teatro e música lá, e a gente montou esse espetáculo, essas máscaras aí, que são máscaras pré-expressivas, e que são máscaras dos elementos da natureza, né? Então, são máscaras da terra, água, fogo e ar. Então, esse espetáculo, ele reunia máscaras, dança,
Foi muito legal. A gente fez no municipal algumas sessões, bem cheio, assim, foi bem interessante. E depois eu ganhei dessas máscaras, aí já tem fotos, não são mais na ONG, mas são fotos de alunos meus, aí é na Palavra, quando o meu grupo da Argentina que foi comigo aí para Santo André, eles ficaram 2 meses aí comigo, são oficinas que a gente deu aí na Casa da Palavra. Então eu ganhei cópias dessas máscaras e a gente seguiu usando nas oficinas, nas pesquisas nossas, e aí são fotos aí as turmas que a gente fez quando esse grupo daqui da Argentina que chama Los del Banco, eles foram comigo para o Brasil, né? Bom, aí já são fotos aí já começam as fotos da Argentina, porque o que aconteceu? Depois, em 2017, final de 2017, eu já estava me planejando que eu queria estudar a pedagogia do Lecoq inteira, né? E no Brasil não tem um curso que você estude a pedagogia inteira. Perto do Brasil que tem é aqui na Argentina, nessa escola que eu fiz aqui, que se chama Cabuya, aí são fotos da escola que a gente fez, né? Assim, a pedagogia do Lecoq, nas escolas da Europa, levam 2 anos para você se formar. Tem uma outra escola aqui no Chile, que são 3 anos. E aqui na Argentina é 1 ano, mas é bem puxado, né? A gente tinha aula de segunda a sexta, 8 horas por dia, e de fim de semana ainda apresentava, fazia exercícios, enfim, essas são todas do processo aí, e a gente passa por toda a pedagogia do Lecoq. Termina na máscara do palhaço, né, que é a última máscara, como o Rafa já falou lá, é a menor máscara e íntima. E terminando essa escola, eu já me juntei com algumas pessoas que eram desse meu grupo, e a gente montou esse grupo Los del Banco, né, que aí essa foto era um experimento que a gente fazia, foi uma cena que a gente criou na escola e a gente levou depois ela para a rua. Então chegou a fazer ali em parques, no metrô, na rua, a gente fez em vários lugares, junto com fazer a cena, a gente foi registrando o processo, e depois eu fiz um curta e fiz um documentário, né, esse curto e documentário dessa cena, que é uma cena, né, que chama Um Banco, tá no YouTube também. Na sequência de trabalho, eu propus para eles da gente remontar os 2 espetáculos do Trapo, né? Esses 2 trechos que eu já tinha feito a dramaturgia, a trupe não estava mais fazendo, então a gente remontou esse aí que é o Andarilho, né? O Andarilho que chamava Andarilho Encantador, e aí a gente, um novo nome, o Voo do Pássaro. Como foi? Como é, Caio? Caio uma coisa assim? Não consegui falar. É um pássaro maldito que voa numa região, num lugarejo, e tem um herói aí, sei lá, um cara que tenta espantar ele da cidade que ele está aterrorizando geral do negócio. É isso mesmo. O Caio, ele foi da trupe do Trapo, né? Da trupe participou também, fez essa montagem com a gente. Isso aí. Sou penetra. Não, tá ótimo. E aí, como eu falei lá atrás, vocês lembram que o personagem principal, que era o Andarilho, que era esse herói que o Caio falou aí, né? Que ele história mesmo, é uma história de um pássaro, é uma figura mítica, né? Um pássaro gigante, é um conto de cordel. Ele aterroriza todos os povos que estão ao redor dele, ninguém sabe por quê, e aí um andarilho resolve perder ele, né? E no final esse andarilho, aí tá o andarilho lutando com o pássaro, eles têm uma batalha, tudo, é bem mítico, é bem interessante. E aí ele descobre que o pássaro estava fazendo isso porque estava tudo devastado, né? Que o ambiente dele estava poluído. E vocês lembram que eu falei lá no começo que o andarilho nova máscara, nessa nova montagem a gente colocou a máscara neutra nele, né? E foi muito interessante. Aí vocês podem ver o andarilho que está embaixo aí, ele está usando máscara neutra, né? A máscara neutra, daqui a pouco a gente vai falar um pouco dela, mas a máscara neutra supostamente pro Lecoq é uma máscara aí pode deixar essa foto um pouquinho aí, Rafa. A máscara neutra
de pesquisa, é uma máscara supostamente não vai para a cena, né? Não vai para um espetáculo acabado, ela está em processo de formação, no processo de ensaio. Mas a gente, quando foi remontar, a gente montando as cenas e conversando, porque o espetáculo é isso, é esse andarilho que ele vai passando por vários povos. E cada povo, a gente fazia um coro de máscaras. Então vocês veem que as máscaras, elas são diferentes, mas elas têm uma unidade muito pela cor e um pouco pelos traços, né? Então cada povo tinha uma cor. Esse era o símbolo que a gente trabalhava com coros mimodinâmicos, né? Cada coro tinha uma máscara e representava um povo. E a gente chegou à conclusão de que o andarilho, ele tinha as mesmas características desse personagem máscara neutra, né? Que é um personagem que busca a calma, a objetividade. E a gente botou a máscara neutra no personagem. Para quem não é de teatro, a galera achou bem interessante. Achou a máscara e o personagem sucessivo, mesmo sendo uma máscara, né? E para quem é de teatro, algumas pessoas vieram falar, pô, mas aquilo parece uma máscara neutra, né? E aí a gente confirmava, não é que parece, é porque é uma máscara neutra, né? Então a gente já invertendo a pedagogia do Lecoq para dar um uso artístico, né? A gente remontou também o Era Urso. O Rafa vai seguir passando, a gente vai ver as próximas fotos. Aí são as do pássaro ainda. Montou o Era Urso também. A Iranguinha, em Santo André, para quem conhece também, a gente estreou esses espetáculos aí. Foi essa história que eu contei para vocês. O grupo foi comigo para o Brasil, a gente ficou 2 meses aí, demos oficinas, 3 semanas de oficina na Casa da Palavra, e remontamos os espetáculos. Fizemos máscaras novas, né, adaptamos tudo. E aí, esse é o espetáculo Era Urso, também, que a primeira montagem foi com a trupe do Trapo, e depois a gente remontou com esse novo elenco, né? Que é a história de um urso que vai hibernar, e quando ele vai hibernar, constroem uma fábrica em cima da toca dele. E quando ele acorda, ele é confundido com um operário, e ele passa o resto do espetáculo tentando provar que ele não era um operário, que ele era um urso. Vocês notem aí que a máscara do urso é uma meia máscara, porque ele falava muito pouco. Ele falava, eu sou um urso. Era só o que ele falava. E os outros personagens de animais são máscaras inteiras, porque esses personagens também não falavam, a figura do narrador, né? E era isso, os animais eram máscaras e os humanos davam máscaras, né? E os humanos, em geral, falavam, e a gente, na montagem, né, quando a gente fez a montagem, tinha essa coisa, os personagens humanos conversavam com o narrador, né? Então o narrador respondia pelos animais como se fosse aí algum tipo de dublagem feito ao vivo, né? E dava um efeito muito legal, que era um ator ou uma atriz com a aí, por exemplo, e o narrador ia dando a fala desse animal que tracionava com o urso, enfim. Quando a gente terminou esses 2 meses aí no Brasil, a gente viajou com esse ônibus, que é o Lapacata, que é de uns amigos de São Paulo, amigos que são da Companhia Estável também, a Paulinha e o Juninho. Eles moram nesse ônibus. Esse ônibus, na verdade, é um motorhome. É uma pena que a gente não tem foto de dentro do ônibus, só tem de fora. E esses grafites, ó, esse lado foi os 2 lados, na verdade, né? Esse lado foi daí e esse lado foi feito pelo Thiago Vaz, que são grafiteiros aí de Santo André e Mauá, Pires, né? O Thiago Vaz é o mesmo que faz o Saci Urbano. Então a gente fez também, eles fizeram um apoio ao projeto, grafitaram todo o ônibus e são os personagens das peças, né? O urso, o urso, andarilho, a máscara, aqui, ó, nesse da frente, vocês veem aí a máscara, né? Então, aí a gente reformou esse ônibus, esse grafite a gente saiu para viagem, e aí apresentamos por interior de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, e depois entramos na Argentina pelo norte, em Misiones, e aí são fotos de toda essa viagem, né? Aí é Mato Grosso do Sul, e fazíamos em praças, aí essa é Sorocaba, foi o primeiro ponto fora de São Paulo. A gente fazia em praças, tinha sempre um grupo que nos recebia
Essa aí é Londrina, que a gente ficou junto com o pessoal. E é muito importante lembrar também que a gente teve um super apoio da galera da Rede Brasileira de Teatro de Rua, né? Toda chegava, tinha um grupo para receber a gente, porque a gente fez esse projeto todo na raça, né? Sem nenhum apoio. Então, assim, os apoios eram... Claro, teve sim alguns apoios. Teve apoio de algumas faculdades, alguns lugares. Então, era muito importante para a gente essa coisa para ficar da alimentação, né? E a gente fazia passando o chapéu. E foi muito... Assim, a gente viajou 1 mês e meio, um pouco mais. E quando a gente chegou em Buenos Aires, a gente só não chegou com uma grana porque o ônibus, o Lapacata, era um ônibus muito antigo, é um ônibus muito antigo, de 70 e pouco, e do meio da viagem para frente ele começou a quebrar, né? E aí toda a grana que a gente ganhou, a gente foi gastando na manutenção do ônibus, então chegou em Buenos Aires zerado, mas assim, com uma sensação de dever cumprido, porque a gente, né, não ficou devendo nada para ninguém, foi um super projeto assim de 2 meses em São Paulo e depois mais quase 2 meses viajando, e tudo com uma apresentação sempre gratuita para quem participava, né? Ou ao chapéu, né? Passando o chapéu. Bom, eu vou falar um pouquinho agora das máscaras, vou cortando essa história, porque depois a gente vai arrematar tudo junto, né? Mas falando um pouco agora específico de máscaras, e algumas máscaras teatrais e máscaras de outros lugares também. São máscaras tradicionais. Essas aí que vocês estão vendo agora são da África, né? As máscaras, assim, estão na cultura humana desde que o homem é homem, né? Elas eram usadas, por exemplo, essa é um crânio de um animal, né? Então, os povos primitivos usavam todo tipo de material para fazer máscara, crânio de animal. Parece um macaco. Deve ser, cara, de algum animal assim. Peraí. Tradicional grega, né? Essa é grega. Então, os povos tradicionais, eles sempre fizeram máscara, principalmente para situações de guerra, situações religiosas, né? Por que para guerra? Porque é muito mais fácil você colocar uma máscara e parecer maior, mais feio, né? Ou mais assustador. E no teatro também, né? Essas são as máscaras gregas, que os gregos, vocês davam para 15 mil nos teatros na Grécia, e eles faziam essas máscaras assim que eram grandes, bem no rosto, para aumentar o tamanho do rosto e para amplificar a voz, né? As próprias bocas das máscaras, volta aí, Rafa, uma para a gente... se vocês verem máscara grega, quase todas as bocas são assim bem abertas, né? Porque formavam como se fosse uma corneta natural, assim, né? Claro, essas peças que encontraram não são as máscaras diretamente, são os moldes das máscaras, né? Não tem nenhum registro, assim, muito direto, assim, que comprove, mas ao que tudo indica, eles usavam essas peças como molde, que essas peças são de cerâmica ou de pedra, né? E eles usavam como molde e faziam as máscaras de tecido ou de alguma fibra de algodão, enfim, um material mais leve, né? E esses são os moldes que foram encontrados e aí hoje estão em museus. Todas essas fotos são fotos de museus que eu tirei, algumas eu tirei pessoalmente e outras eu entrei nos sites dos museus e achei, né? Com as coisas da pandemia, foi muito... Isso é boa, né? Todos os museus abriram os acervos, então você encontra muita coisa. Essas já são fotos de máscaras latino-americanas, né? Latino-americanas não, mas na verdade dos povos que estavam aqui, onde hoje é a América Latina, antes da gente. Então são máscaras de povos maia, astecas, né? Essa é uma máscara de jade, ela está num museu na cidade de México, e ela tem uma história curiosa que um rapaz que trabalhava no museu roubou essa máscara, uma história verídica, e depois não conseguiu vender, ficou com a máscara um tempo, não conseguiu vender, e depois foi preso, e tem um filme que saiu ano passado, que conta essa história, é muito interessante o filme. É uma máscara de jade, e é de um deus super importante da cultura maia, né? Então é uma máscara conhecida, assim, então você imagina, o cara roubou um negócio desse tamanho, de pedra preciosa, um negócio super conhecido, e tentou vender, né? Você sabe o nome do filme, Sérgio?
Eu não lembro, Caio. Eu posso pesquisar, depois eu passo. Tá, obrigado. Beleza. Bom, isso para dizer que assim como na Grécia, essa é uma máscara peruana. Peruana não, mas assim, foi encontrada no Peru, dos povos também antes de ter os países aqui. E é uma máscara mortuária, ela é feita em ouro. Tinha muito esses costumes também dos povos aqui, desses povos, né? Maias, e da coisa da mumificação, como tinha no Egito, né? Tem muita cultura, tem muitas máscaras mortuárias encontradas, assim, né? Dos mais diversos materiais. Essa é feita em ouro, também está num museu. E essa é a máscara mais antiga que foi encontrada já por arqueólogos, né? É uma máscara de cerâmica, foi encontrada no Oriente Médio e está num museu, não me lembro bem onde, acho que da Europa, não lembro, acho que em Londres, não sei. Mas enfim, e ela data os testes que fizeram de 7.000 antes de Cristo. Né? Então é a máscara mais antiga do mundo. Que supostamente foi encontrada, né? Inteira, assim. Inteira. Sim. Mas é mais velha do que as máscaras gregas? Sim, sim. Bom, na verdade que foi encontrada, né? As gregas diretamente, as máscaras em si, encontraram essas coisas que a gente acha que são os moldes, né? Sim. Enfim, tudo isso para mostrar que as máscaras estão na cultura do homem já desde sempre, né? No teatro tem as máscaras gregas que a gente falou agora há pouco. Uma outra referência muito forte são as máscaras da comédia dell'arte. Esses são aí desenhos super famosos, super tradicionais. Todo mundo começa da comédia dell'arte topa com esses desenhos, né? E muita gente usa de referência. São os personagens da comédia dell'arte, que são estereótipos. A comédia dell'arte surgiu na Itália. Esses estereótipos, cada máscara é um estereótipo, né? Depois eu como. E assim, quando você fala teatro de máscara, todo mundo já pensa diretamente na comédia dell'arte, né? Mas acontece que tem um monte de outras máscaras dentro do teatro de máscara, além da comédia dell'arte. Né? Foi a organização que o Lecoq fez e que a gente estuda até hoje. Essas máscaras da comédia dell'arte aí, os principais arquétipos, né? Eu não vou me deter muito nisso agora, mas depois a gente um pouco mais. Mas a questão é que alguns estudiosos de teatro, alguns pesquisadores de teatro, como esse senhor aí, que é o Jacques Coupeau, né? E aí na sequência a gente vai ver uns mais aí, eu vou Jacques Coupeau novamente em cena, né? Esse é o Etienne Decroux, também grande mímico, né? Aí tá o Decroux também com uma apresentação. Esse é o... me fugiu o nome dele. Ele é o... fugiu o nome dele. Eu vou lembrar daqui a pouco. Mas é um grande mímico, morreu faz pouco tempo, não morreu faz uns 10 anos, né? Mas é aquilo velho. Tudo que é depois do ano 2000 a gente acha, faz pouco tempo. Eu vou lembrar o nome dele, eu falo daqui a pouco. Grande mímico, influenciou muitos pesquisadores de mímica e inclusive influenciou o Michael Jackson. Tem vídeos dele no YouTube, encontros dele com o Michael Jackson. Marcel Marceau, mas veio. Enfim, e aí esse já é o Jacques Lecoq mesmo, né, que organizou a pedagogia. Bom, entre outros, tiveram outros, mas esses foram os principais. Esses pesquisadores de teatro, eles começaram a ver que o teatro de texto estava muito em alta, né, e eles começaram a achar, o teatro é uma pessoa entra no palco e fala sem parar. Começaram a pensar, o que mais, além disso, o corpo comunica, né? Como que a gente pode comunicar sem falar?
E aí foi onde começou principalmente a ideia da máscara neutra e a ideia de toda a pedagogia, né? Que daí terminou nessa coisa que a gente chama hoje de teatro físico, que é muito difundida e tem muita gente que inclusive conhece o termo teatro físico e sabe mais ou menos ao que ele se refere, mas nem conhece, esses pesquisadores nem conhecem Lecoq, né? Mas vem tudo daí. Isso a gente está falando de 1950. São todas fotos do Lecoq. E então o Lecoq organizou essa pedagogia. O Lecoq não era do teatro inicialmente, ele era da educação física, e por isso ele tinha essa coisa com, né? Então ele cria muitos roteiros de movimentos, por exemplo, que são baseados em ações físicas. E não pode passar, Rafa. E aí ele cria essa sequência, que é a sequência mais ou menos assim bem resumida da pedagogia do Lecoq, né? Que ela começa com as máscaras neutras, vocês veem embaixo aí à esquerda, começa com as máscaras neutras, aí tem uma parte de teatro físico, que é isso que eu falei, dos movimentos, de criar várias rotinas, passa pelas máscaras pré-expressivas, que tem algumas famílias de máscaras pré-expressivas, mas a principal são as máscaras larvárias, que são essas que estão aí mais em cima, que são brancas, grandonas, né, com formas simples. Depois tem uma parte de melodrama, algumas variações de teatro físico uma forma, e tem outras variações. Passa pelas máscaras expressivas, que daí tem tantas expressivas de rosto inteiro, e aí todos os espetáculos no começo são máscaras expressivas, né? Por exemplo, as máscaras dos animais, as máscaras dos couros, são máscaras expressivas. E tem as meias máscaras, que, então, aí o Lecoq se aproveita, ele toma as máscaras da comédia dell'arte e ressignifica dentro da metodologia, e ele também cria a família. Ele, não diretamente, mas assim, ele e os alunos, né? Porque essa coisa do Lecoq é dinâmica. Conforme os alunos vão fazendo, os alunos vão modificando a pedagogia. Então ele cria a família da comédia humana. Bom, depois passa aí por bufão, objetos, manipulação e chega na máscara do palhaço, na máscara do clown, que é a última, né? Essa pedagogia, então, começa com a máscara neutra. E a máscara neutra, são as minhas máscaras neutras. A busca é isso, é a objetividade, é uma interpretação sem psicologia, né? Não é que não tem nenhuma intenção ou nenhuma dinâmica. Sim, tem muita dinâmica, tem muita intenção, mas isso é sem psicologia. Então a máscara neutra, ela tem algumas frases dela, assim, que são como se fossem bordões da máscara neutra, né? Por exemplo, a neutra diz que sim e avança, sempre. A máscara neutra não tem passado e futuro, né? Porque é isso, é uma busca do estado do aqui e agora. Fazendo isso, a gente chega a gente vai limpando os movimentos do ator, da atriz, ou da pessoa que está começando a estudar o teatro, né? Esse tipo de teatro, para buscar uma interpretação que seja mais ou menos, que seja, por exemplo, você quer montar um coro onde todos sejam mais ou menos parecidos, né? Cada pessoa tem individualidade, mas nesse planeta a gente busca sempre uma objetividade. Como eu comunico uma história, um acontecimento com o máximo de objetividade, e aí sem falar, porque você está com a máscara, né? E sem expressar o rosto, porque o seu rosto está tapado pela máscara. Então você tem que usar todo o seu corpo e sua respiração e todos os seus movimentos. Usa mímica também, mas vai para além da mímica, né? É como você comunicar diversas histórias, diversas situações de uma forma objetiva, clara e sem psicologia, né? Assim, a máscara neutra a gente sofre, ela não é nem alegre nem triste. Ela, do mesmo jeito que, por exemplo, se ela tá num dia de sol, ela tá do mesmo jeito que se ela tá numa chuva com muito frio, né? Então, essa é a primeira máscara do método. E aí já são fotos dos experimentos que a gente fez com essa primeira turma do Aproximação às Máscaras, né? Porque aí a dinâmica desses encontros era justamente contava tudo isso, claro, com muito mais detalhes, né? Porque era um dia dedicado a cada máscara. E depois eu pegava um enunciado
e propunha para os participantes gravarem vídeos. E a gente, conversando entre a galera do Menelão, né, eu e a galera do Menelão, a gente, aula por aula, a gente ia conversando por questões pedagógicas, para ver qual exercício é mais interessante, como adaptar, como fazer, o que deu certo, o que não deu. Então foi muito interessante, que foi esse processo que a gente foi construindo enquanto aplicava, a gente ia mexendo na analogia, e na verdade eu continuei depois, e até hoje, a cada aula que eu dou, eu mudo alguma coisa nessa adaptação da analogia, né? Porque na verdade a gente está criando uma outra pedagogia, né? Está criando um estudo de máscaras para esse ambiente virtual, né? Que complica muito, assim, em muitos aspectos, né? Mas, enfim, aí são os alunos. É importante lembrar que cada aluno fez a própria máscara, ou os que não podiam fazer, encontrou alguma solução, né? Não vai tecido no rosto, enfim, para poder fazer a experiência dessa máscara no seu corpo, né? Então, essa foi a máscara neutra, muitas máscaras neutras aí de muitos alunos. Essas últimas fotos já são do grupo aqui da Argentina, foi o segundo grupo, né? Na sequência, depois da máscara neutra, falei, a gente entra nas máscaras pré-expressivas. As máscaras pré-expressivas têm famílias. Uma das famílias são as máscaras expressivas, que são como essas aí, aquela que vocês viram do galão, essa da folha, aí a do galão, essa da folha, né? São máscaras que já estão prontas, ou quase prontas, e você pega e faz alguma coisa simples e já tem uma máscara, né? Aí uma outra máscara espontânea, se vocês repararem, são coadores, né? Então ela é feita com objetos, com coisas recicláveis ou com coisas da natureza, né? Essa é uma das famílias das máscaras pré-expressivas. Podemos passar aí, Rafa. Aí são fotos também do primeiro aproximação às máscaras, experimentos dos alunos com as máscaras pré-expressivas, né? Parece uma coisa de Pernambuco, né? De coisa daquelas danças dele, né? Deles. Você achou, Caio, essa máscara marrom? Diz? A de que eles fizeram, que ele fez com um monte de fita. Ah, legal. Sim. Maracatu, parece maracatu. Sim. Muito legal. Tem uma semelhança. Aí outras máscaras pré-expressivas, dessa linha das máscaras espontâneas, né? Pode aí. E aí já as máscaras espontâneas, elas têm muitas famílias, né? E muitas possibilidades. Aí já não é mais uma máscara espontânea, senão que é uma máscara mesmo feita, né? Mas é uma forma bem diferente de um rosto humano, por assim dizer, né? Os traços em geral são bem estilizados. É uma coisa que você pode ir para um mundo assim de uma figura de desenho animado ou uma figura mitológica, né? É bem afastado do ente humano, por assim dizer. Essa, como eu sei que tem muita gente de São Caetano, e a gente está em São Caetano, né? Peraí, volta, Rafa. Essa é a nossa, essa foto aí, essa querida professora Icó, da Fundação das Artes, quem passou pela Fundação das Artes, a Icó fez comigo no segundo grupo. Então, o grupo aqui da Argentina, ela participou, e essas são fotos dos experimentos dela. Tem outras fotos dela aí, quando ela aparecer de novo, eu falo. Aí são as máscaras larvárias, né? Que dentro da biologia, essa é a principal máscara pré-expressiva, né? O Lecoq baseou elas, inspirou elas em umas máscaras do uma cidade que chama Basileia, que fica na Suécia, e são máscaras grandes, brancas, assim, tem uma sugestão do que seria o nariz, tem uma sugestão do que seria uma boca, e só isso, não tem olho, não tem sobrancelha, não tem muito mais, né? Essas máscaras na Basileia, elas são vendidas assim, grandes, brancas, para a pessoa corta, pinta o olho, pinta a boca, né? O Lecoq, quando botou na pedagogia,
botou assim branca mesmo e super funcionou, né? Porque com essas máscaras a gente passa a investigar e a representar muitos mundos. Então você pode representar animais, insetos, todo tipo de animal, todo tipo até de sensação, né? Eu quero representar eu quero representar o amor, né? Eu ponho uma máscara dessa e eu como pesquiso, né? Como fazer com o meu corpo para representar essas coisas, né? Então são máscaras muito muito versáteis. Aí são alunos, aí já aqui na Argentina, né? Oficinas que eu dei aqui na Argentina com essas máscaras. Pode passar, Rafa. E na sequência, exatamente, aí já são máscaras larvárias do aproximação às máscaras em tempos de isolamento. Esse aí também é de São Caetano, né? O nosso querido Velho, que todo mundo, bastante gente deve conhecer aí, o Ronde, a máscara dele aí, que ele participou com a gente também. E essas são as máscaras larvárias, então, nessa segunda parte do treinamento, então, da máscara neutra, que a gente buscava aquela objetividade, aquele movimento limpo, a gente passa para agora esse mundo que ainda não tem uma psicologia muito fina, né? Os personagens não são exatamente uma pessoa, não tem traços de psicologia. Ele tem ali um esboço, tem um instinto, né? Tem uma coisa que vai seguir. E aí você vai desenhando tanto na máscara, por isso que as linhas da máscara são simples, assim como o movimento também são simples, né? E a gente vai avançando, vai acrescentando informações para ir compondo os personagens. Pode seguir, Rafa. Depois, o próximo passo da pedagogia são as máscaras expressivas, de rosto inteiro, né? Aí são 3 das máscaras, e aí máscaras em situação de jogo também. Nesse ponto, já tem uma criação de personagem, né? Ou as máscaras já caminham para você definir bem um personagem, ou definir o máximo que você possa, né? A máscara já traz aí para você pelo formato e pela cor, já traz uma etnia, um gênero, uma idade, né? Se ela é velha ou se ela é nova, né? Então, e podem ser também máscaras expressivas como essa que eu falei, que é do pássaro, que essa é uma máscara que formava um coro. Não tem linhas muito definidas, mas aí pela atitude do coro você saca que personagem é, né? Mas então, nesse ponto da pedagogia, começa a busca por personagens mais complexos, de psicologia mais complexa, né? Então, aí são alunos também em aulas. E aí algumas máscaras expressivas do aproximação às máscaras, também com o primeiro grupo. Aí também Rondinelli outra vez, ó, pro fã Caetano aí, ó. Aí, por exemplo, esse é o Henrique, que também fez fundação. Nosso parceiro agora está morando no litoral, acho que é Itanhaém, né, se eu não me engano. Ele não tinha possibilidade de fazer a máscara, ele pegou esse tecido e ele pintou a máscara. Nesse curso, nesses encontros, a gente falava muito sobre isso, né? Era cada um fazer a máscara ao alcance, né? O importante era você colocá-la no rosto e improvisar com ela, né? E testar tudo isso que a gente conversa, né? Ver se funciona para você ou não. Aí a Alessandra... Esses foram todos alunos da primeira turma aí do Aproximação às Máscaras. A gente teve... Esses já são os daqui da Argentina. A gente teve coisas muito avançadas, né? Assim, chegamos a coisas assim que eu não esperava antes de começar a oficina. Uma pessoa sozinha que nunca viu uma máscara, né? A gente chegou a coisas muito avançadas, eu acho. Na sequência, vem as meias máscaras. Então, essas são as máscaras da Comédia dell'arte, que a gente já falou lá no começo, né? Que são máscaras que são super famosas, que quase todo mundo conhece, que cada máscara é um estereótipo, né? Tem os estereótipos, tem as figuras dos patrões e dos servos. Aí são algumas das minhas máscaras, umas bem antigas, mais novas. Essa é uma máscara bem nova que eu fiz faz pouco tempo, é um arlequino. E é isso, dentro da pedagogia do Lecoq, a coisa da Comédia dell'arte
não usa muito. Essa já é uma máscara de couro que eu fiz já aqui na Argentina. Então, ele não usa muita coisa dos canovatios, da lógica dos personagens, é mais no movimento dos personagens. Pelo menos o que eu vivi aqui na escola, né? A gente usa uma comédia que é alto rendimento, assim, por assim dizer, né? Todo o tempo na pauleira, assim, na velocidade. Então, a gente faz um jogo bem físico, tentando trazer os personagens no corpo. E ainda que as máscaras tenham uma meia máscara e aí você pode falar, a gente não costuma usar muito a palavra, né? Inclusive, quando a gente usa a palavra, a gente faz muita cena com blablação, com gramelô, porque isso também é um grande armadilha com máscara, com meia máscara sobretudo, e com comédia dell'arte principalmente, é que a pessoa põe a máscara e segue falando como se ela estivesse sem a máscara, né? Ela põe a máscara e não muda o corpo e não muda. Então a gente sempre tenta deixar a palavra lá para o fim das investigações, né? Para quando a pessoa já investigou tudo no corpo. E aí ela passa para a palavra. Essas máscaras que vocês vão ver na sequência aí já são máscaras da comédia humana, que é uma coisa mais assim, aproximando a conflitos psicológicos, assim, como assim, as crônicas, sabe? Histórias do dia a dia, personagens, histórias mais sensíveis, né? E essa foi talvez a criação do Lecoq, né? A comédia humana não existia antes, pelo menos não assim com máscara nesse formato. E tem muitos nomes também. Tem gente que chama as máscaras da comédia humana de outros nomes. Máscaras de característica, máscaras de emoção. Enfim, elas têm vários nomes, mas seria essa investigação. E aí alguns alunos da nossa oficina virtual, online, com meias máscaras. E aí, vocês imaginam o desafio, né, de você fazer um experimento usando uma meia máscara e usando a palavra, mas sem usar uma palavra que se entenda, né, e virtualmente. Foi muito interessante, assim, a gente chegou e as cenas que a gente chegou bastante descoberto, assim. E nos grupos que eu fiz, esse para mim parece que é o ponto assim que a galera fica mais interessada, fica mais desafiada, né? Porque é isso, eu vou fazer um encontro virtual para falar uma língua que não fala nada, que não significa nada, né? Essa coisa do encontro virtual é muito na palavra, né? Então é uma coisa que a gente está pesquisando também, como fazer que seja mais visual, né? E essas máscaras desse experimento com as meias máscaras da pedagogia. Pode avançar, Rafa. E aí são de alunos da Argentina. Bom, e aí a última máscara, que é a máscara do palhaço, o nariz do palhaço, né? Que é a menor máscara do mundo, porque só tampa ali o seu nariz. E ela é tida, até o Lecoq dizia, né? E a gente segue dizendo que é a máscara, o nariz do palhaço contra a máscara da máscara neutra, né? Porque a máscara neutra tem que padronizar, fazer com que a gente busque uma interpretação que seja igual, que seja a mais parecida possível, sem emoção, sem sentimento, sem psicologia, e o clown faz tudo ao contrário, né? Um clown é muito do que é o próprio ator, né? Isso é bom que seja assim, né? E tem várias escolas de clown, de palhaço, que passam por isso, né? Que para você criar o seu clown, você tem que ter suas, tem ações disso, né? O Lecoq, ele adapta dessa forma, e aí surgem muitas essas coisas de cena muda, de clown, tem muita origem aí no Lecoq, né? Vocês imaginam, desde 1950 formando gente, né? Tem muita gente que a gente nem sabe que passou pelo Lecoq, mas faz um trabalho assim de clown super com a mímica, né? Super sem palavras, super visual. Tem alguma influência aí, com certeza. E esses são os alunos do experimento. Também geniais, trouxeram coisas com música, com dança, com exercício físico. Foi muito divertido. Tudo bem que foi meio café com leite, né? Porque todos
já tinha um trabalho de clown, tinha um trabalho de palhaço antes, então eu senti que eles fizeram. Muita gente fez o curso só para chegar nesse momento. Denúncia aqui, ó, denúncia. Mas foi muito legal. E aí já são daqui, de Argentina. Bom, esse foi o caminho que a gente fez virtualmente, né? É o caminho do Lecoq. Aqui eu deixei algumas fotos que a gente vai só passar rapidinho, porque tem mais que não são diretamente da pedagogia do Lecoq, mas são muito utilizadas. Essas são máscaras balinesas, né, de Bali, na Indonésia. Depois tem as máscaras japonesas do teatro No e Kabuki, que também são máscaras em madeiras, e de culturas populares, né? Essa é uma máscara do cavalo marinho, expressão brasileira de Pernambuco, né? Tem outras máscaras do cavalo marinho. O cavalo marinho é uma loucura porque tem mais de 70 personagens. E aí a gente ganhou esse presente. Aí máscaras bolivianas, peraí, já falo do cavalo marinho de novo. Aí são máscaras bolivianas do carnaval. Aí são outras máscaras bolivianas, né? E só para dizer isso, que muitas máscaras não estão da pedagogia. Aquele dentinho da outra máscara é o máximo, cara. Muitas máscaras não são da pedagogia do Lecoq, mas a gente consegue usá-las para fazer experimentos, para provar coisas, né, cenas, e isso. E aí o que eu ia falar da máscara do cavalo marinho, que a gente teve esse presente que uma garota, Suelen, conhecia muito de cavalo marinho. Peraí, segura aí, Rafa. Conhecia muito de cavalo marinho e deu algumas coisas para a gente tinha muito conhecimento, né? E aí a gente propôs para ela fazer uma aula extra e teve a aula de cavalo marinho, que foi muito legal. E é muito legal isso porque, por exemplo, aqui no grupo da Argentina tinha uma menina que fazia danças bolivianas. E aí ela fez também uma aula extra de danças bolivianas. E isso está sendo muito legal. A cada encontro, vem gente de lugares muito diferentes, né? Então a gente tem acesso a muitas culturas, assim, é o único lado bom dessa pandemia, trazer para perto coisas que estão longe, né? Bom, só agora passar um último bloco aí, bem rapidinho, também algumas fotos de construção que o Rafa mostrou lá no começo, né? Nesse curso a gente falou muito sobre construção. A gente não... Pode ir passando, Rafa. A gente não se detém diretamente em construção nessa oficina do Aproximação, porque não dá tempo, né? Eu tenho feito oficina de construção ou particular com uma pessoa ou para grupos pequenos. Agora mesmo eu estou com um grupo de São Caetano, 3 pessoas de São Caetano, que são da fundação, inclusive, que a gente está construindo máscaras, e aí a gente faz eu faço ao vivo o processo com eles, né? E a gente vai construindo as máscaras e estamos aí, essas semanas estamos fazendo isso. Mas só para ilustrar aí algumas coisas que a gente fala de desenho, dos projetos das máscaras, das proporções, né? Tudo a gente fala na oficina e joga assim, né? Fala, ó, o que existe é isso. Se vocês quiserem provar, podem provar, né? Mas também com essa facilidade da comunicação, acaba acontecendo, por exemplo, agora do Aproximação às Máscaras, tem um aluno que ele está fazendo todas as máscaras, ele está fazendo todo o processo, né? E aí pelo WhatsApp eu vou orientando ele também, e ele já fez várias máscaras e está super feliz, se encontrou na coisa de construir, né? Que é uma outra coisa que a gente imaginava também, né? Você imagina mas é uma coisa muito fascinante, né? Construir máscara. Sim, sim. Bom, eu sou suspeito para falar, né, Caio? Possivelmente sim, né? Mas para construir uma máscara a gente passa aí pelo cimento, pela argila, depois a gente passa pelo gesso e até chegar na cartapesta e depois acabamento, né? Aí a cartapesta, os moldes de gesso e a cartapesta. É um processo que antes da pandemia eu nunca tinha imaginado que eu ia poder explicar uma coisa dessa online, assim, sabe, sem tocar no material. Tem muita coisa que eu tenho que explicar
textura, que tem que saber a textura, a temperatura, né? Um molde de gesso, por exemplo, quando ele começa a secar, ele começa a esquentar, né? Eu pensava, putz, como eu vou passar isso virtualmente? É impossível, né? Mas agora a gente está vendo a necessidade, tipo, como é o ditado, faz o ladrão, né? Ai, que horrível esse ditado, nunca tinha pensado nele. Mas é isso, faz a gente criar meios, né? Então, a gente tem feito e tem dado muito certo, assim, os alunos têm feito todo o processo, têm feito máscaras incríveis. E aí é isso. Aí alguns outros experimentos, ó, com do Zoom, né? Desse é o grupo da Argentina, e mais para frente tem a do grupo do Brasil. Aí essa do grupo do Brasil é legal porque eu tava pensando no dia, né? Esses dias, todo mundo agora tem essas fotos assim com um monte de já, né? É a moda de agora, né? Felizmente ou infelizmente, não sei. E eu tô começando a colecionar esse mesmo tipo de foto, todo mundo de máscara, né? Então é muito legal aí, ó. Essa foi a oferta que eu dei na Fundação das Artes, e aí alguém falou, vamos fazer uma foto? Vamos. Não, mas tem que ser todo mundo de máscara, e aí não era todo mundo que tinha máscara, olha só. Então tem gente que tá fazendo máscara com a mão, tem gente dando touca, foi divertido. E foi uma aula bem interessante. Aí uma foto da aula de construção, né? Então eu vou construindo, esse é um aluno meu dos Estados Unidos, então eu vou construindo junto com ele, a gente vai conversando e, enfim, tem dado certo, mais do que eu imaginava. Aí minha cara de preocupado, porque provavelmente e ele ia fazer alguma coisa que era difícil, não lembro. Aí, feliz, né? Deu certo, aí saiu a máscara dele, não é um molde. Ele fazendo... Mas ele é americano? Não, ele é de Honduras. Putz, que coisa, né? Mora nos Estados Unidos, E aí eu acho que essa é a última foto, e é só porque é bem simples, assim, isso aí é uma captura de tela do meu celular, e é a minha biblioteca de fotos, porque desde que eu comecei com tudo isso, né, o meu celular só tem foto disso, é máscara, é molde, é material, é tudo isso. E tem uma outra foto do meu gato aí também, aí no meio tem um. Mas para fechar, que é bem simbólico isso, né? A gente agora está no celular e está nas telinhas, né? É isso, Rafa. Isso aí, não me deixe sozinho. Eba, aí, certo, voltei. Como a Carol disse no início, nós somos também analógicos. Tudo isso aqui já é uma grande experiência. Boa noite, Rafa. Boa noite, Caio, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Bom, agora a gente tem alguns minutinhos. Eu fiquei pensando, né, durante a sua fala, Sérgio, que é um universo muito amplo, né? Assim, até mesmo nós do Menelão que tivemos aquele momento bem intenso de criação, né? E muitos momentos de crise também, né? Porque, dadas as circunstâncias da máscara, vem também as suas... como posso dizer? Já vem dado algumas coisas que são padrão, né? Que, por exemplo, não colocar a mão no rosto para poder, na hora de interpretar, vira de costas para colocar a máscara. Você usa um nome ótimo para isso. Diga qual que é o nome, Sérgio. Convém, não é? As convenções. Os nomes estão desaparecendo aqui das cabeças. E aí também essas descobertas, né, por quebrar as convenções. Eu acho que o Menelão tem esse encontro com as máscaras. Para além do teatro de máscaras, eu acho que principalmente para o teatro de rua, né? As máscaras estão para a rua nos nossos espetáculos. E nós estamos nos preparando para a rua também, né? Utilizando a máscara como meio. Então, acho que eu fiquei vendo você explanar assim e pensando nessas convenções, né? E como quebrá-las também, como neste momento de
né, neste momento que nós estamos aqui trocando pela internet, é algo importante histórico também, né, uma ruptura importante para seguir, né, eu fiquei com essa questão, assim. Rafa, eu só queria completar isso porque eu concordo contigo e eu, pensando no Menelão, né, isso, quebrar as convenções, eu acho muito importante o trabalho que vocês, e eu acho que esse piloto dessa oficina só seria possível com o Menelão, por exemplo, né? Porque, para mim, dizendo assim, primeiro porque eu sou de teatro, sempre fui, né? Então, essa coisa de trabalhar em grupo, para mim, é muito importante. E outra é que é isso, eu tinha pensado já, assim, como seguir trabalhando via internet, e eu não tinha essa resposta, né? Por quê? Porque, por exemplo, o meu daqui, da Argentina, nesse ponto foi muito a convenções, né? E aí eles falaram, não tem, teatro pela internet não existe, não dá, não vamos fazer, né? Fazer mais, não existe, não vamos fazer. E já assim, já de cara, lá no comecinho da pandemia, e achando também que fosse durar pouco, né? Porque agora eu tô vendo assim que mesmo quem não queria tá se ressignificando, né? Tá vindo aí. Porque o negócio tá complicado, vai durar mais ainda, né? Mas eu acho que por esse espírito de quebrar as convenções e testar coisas novas foi possível. Foi possível todas as nossas conversas, né? E que foi possível a gente montar montar enquanto fazia, né? O aproximação às máscaras e agora a continuação dele, né? A continuação para mim, que eu cada vez mais aprofundando na técnica e de como fazer as oficinas. E a continuação para vocês, né? Que com certeza tem desdobramentos aí para a criação e para o trabalho aí, e principalmente da Carol, que está propondo essa atividade hoje, né? Da investigação diretamente, né? Sim. E antes de abrir para as perguntas, eu acho que também, porque a máscara, ela está em muitos outros lugares, que não só a finalização de um espetáculo. E isso é o mais interessante, né? Ela pode ser o treinamento de um grupo de teatro, ela pode ser uma dinâmica de um momento específico de um processo, utilizada para a aparição de alguma figura, de uma personagem específica. Então, ou não aparecer, né? O que às vezes é meio impressionante, né? Como nós somos apegados à matéria, às vezes assistir um grupo que estuda máscaras e que não está usando a máscara em cena pode parecer estranho, né? Do outro lado, assistir um grupo que pesquisa máscaras e que coloca a máscara neutra em cena, como o Los Del Banco fez, é também uma observação, assim, né? De possibilidade. Poxa, a máscara neutra foi para a cena. E por que ela não foi antes? Então, fiquei com essas reflexões, assim, né? Bom, a gente tem alguns minutos, e aí eu acho também que a gente pode fazer um momento de perguntas livres, trazer algumas reflexões sobre as experiências, né? Quem quiser abrir as câmeras para a gente se ver, seria massa. E aí trocar um pouco, se ficou alguma dúvida no caminho, e é isso aí. A Carol pode nos mediar. Eu queria acrescentar rapidinho, que assim, marcado oficialmente até as 9h30 e agora já são 9h25. Se vocês quiserem estender um pouquinho, por mim não tem nenhum problema. Estou à disposição. Ok, então ganhamos um bônus do Sérgio, gente. Diga, Fábio, vamos lá. Levantou a mão. Oi, eu sou o Fábio, o Sérgio já... Aliás, a Carol me conhece porque no semestre que ela estava saindo, eu estava entrando na fundação, né? Conheço também a minha aluna. Lixando os cubos da formatura, gente, traumatizei esse menino. 3 dias lixando cubo, né? O mesmo cubo, 3 dias lixando e não tirou toda a tinta. Carol fez isso comigo. E eu participei da aula daquela foto que tinha ali, que estavam todos os alunos da fundação. Era eu que estava com
com essa máscara aqui do Darth Vader, né? O Sérgio talvez se lembre. Sim, lembro. Eu queria perguntar, na verdade, aquele dia que eu tenho uma outra máscara e eu queria perguntar que máscara seria essa? Do que ela é feita? Gesso. Eu acho que é uma máscara. A forma dela é a máscara tradicional de Veneza. E Ela aí veio de Veneza. Então, é isso. E tem essa decoração aí com as cartas do teatro, né? Máscara decorativa, na real. Se não for um personagem assim, tipo, não sei, Arlequina. Vou comer já daqui a pouco. É uma máscara decorada, assim. Se, por exemplo, você criar um personagem para ela e der um nome para ela, ela vai passar a ser uma máscara expressiva, porque daí você vai botar a expressão do seu personagem, né? E a pintura também já diz muito, né? Por exemplo, você vê a pintura, você sabe que vai estar uma coisa ao jogo, né? Ou não sei, ao desafio, atrapalhar, uma coisa assim, né? Sim, sim. Muito legal. Eu lembro de você, Fábio. Eu lembro de você mostrar a máscara do Darth Vader. Eu já lembrei de você, porque você lá no dia da fundação fez uma pergunta sobre a coisa das máscaras dos heróis da cultura pop, não foi? Que você perguntou? Foi. E eu tenho, no grupo que eu tô agora, que a gente tá fazendo agora, eu tenho um aluno que, quando a gente começou, eu lembrei de você, assim, o menino é fissurado na cultura pop e traz sempre experiências muito legal. Eu tenho também a máscara do V de Vingança, que na verdade não é do V de Vingança, né? É do Guy Fawkes, né? Sim. Mas ele é mais conhecido pelo V de Vingança ou dos Anônimos, né? Agora também, né? Tem esse negócio dos Anônimos. Mas a minha pergunta dessa vez foi mais para saber dessa máscara que parece mais clássica, né? Não pop. Sim. Não remete a um herói ou alguém de cultura pop, né? Que tem um outro lugar também, né? Que nem a máscara do Lanterna Verde ou de vários outros heróis, que é aquela máscara que só vem aqui assim, tipo Robin, né? Também. Que meio que não esconde muito bem a sua identidade, mas todo mundo finge que sim, né? O óculos do Super-Homem, né? Só que ele usa máscara no dia a dia, né? Ele é o contrário, né? É um exercício de abstração divertido esse, né? Pensar que você põe um óculos, ninguém te reconhece, né? É super... super básico. A máscara dele é a cueca por cima das calças. Se ver algum amigo meu assim na rua, eu também finjo que não conheço, né? Mas nesse sentido de que você falou, Sérgio, do exercício de abstração, a gente vive um momento de contato intenso com uma máscara, né? Que, inclusive, ela tem uma técnica de uso e a sua existência é para a terrível existência da humanidade, né? E assim, essa máscara, sim, você coloca e você pode se disfarçar, porque eu não reconheço as pessoas por detrás da máscara, da máscara cirúrgica que está sendo utilizada, assim, me parece que alguma referência desaparece. Mas é legal, né? E como também as viram desculpas, né? Uma história rapidinho, que é divertida. Aqui perto da minha casa tem uma loja de material de construção, tem várias, né? E eu sempre vou comprar as coisas, para fazer as máscaras. E aí, uma dessas lojas, eu descobri que o cara chamava Sérgio também. Eu pegar uma amizade com ele, né? E aí, esse dia eu fui lá, oi, tudo bem? Ele tava meio para baixo, assim. Aí depois ele, oi, desculpa, eu não te reconheci com a máscara. Só que depois eu fiquei pensando, ele já me conheceu com a máscara. Ele me viu sem a máscara.
Que caraca! Sim. A Escola Livre de Teatro fez uma experiência com as dadas máscaras utilitárias, né? Que são, o Sérgio pode me dizer se eu estou falando errado, mas que são as máscaras de uso cotidiano, né? Como as máscaras de EPI, as máscaras cirúrgicas. Fez essa experiência nos arredores da Escola Livre, e eu achei bem interessante a relação que se criava naquele momento, né? E eu lembro de ter a utilização da máscara cirúrgica, e naquele momento ali, devia ser 2018, 2018 por aí, de ser um absurdo, né? Uma pessoa, uma artista nos arredores da escola utilizar aquela máscara. O que hoje em dia já se dá por outra realidade, né? Sim, total. Outra coisa. Diga. Carol, sempre houve, na verdade era para Carol, mas pode abrindo para todo mundo. A Carol sabe que sempre houve uma briga grande para que houvesse o teatro de rua na fundação. Né? Não é verdade, Carol? E esse semestre, obviamente, né, nem no passado, aliás, não houve. Semestre passado eu não sei o que aconteceu. Acho que eles ficaram só debatendo e descobriram que não ia, né, o teatro de rua no computador não deu certo, né? Não deu muito certo. E aí esse semestre mudou, né? O teatro de rua virou palhaço na matéria, virou clown, né? Porque a gente não pode sair na rua e se juntar, e tá na rua sozinho não adianta também, né? Então fica na frente do computador, já que é para ficar sozinho, fica na frente do computador na sua casa. E inclusive a Samara, que estava aqui, a palhaça cortiça, ela o Kleber Vianney, e vários ex-alunos da fundação estão juntos, né, dando experiências, porque eles, inclusive, alguns deles estão com canais no YouTube e tudo mais, como palhaços, e a gente está aprendendo essa parte, né, também do clown agora, só que de modo online, e para mim, por exemplo, está sendo uma experiência ótima. Eu sempre quis fazer o teatro de rua, nunca tive tempo. Esse semestre eu estava mais livre, mas esse semestre, infelizmente, né, não deu. E aí eu falei, pelo menos eu vou fazer o que era o teatro de rua antigamente, que é o palhaço, né? E eu acho que, eu não sei se é a mesma coisa, provavelmente não, né? Mas que ele tem... O Pedro fala isso, que você põe a máscara do palhaço não para se esconder, mas para revelar, né? Você se revela, né? Um outro você, que é um eu expandido, né? E diz isso um ditado que é a máscara que mais revela. Eu acho isso muito interessante comparado... eu nunca fiz nenhuma atividade de máscaras, nunca testei, ainda mais porque eu tenho ou essa máscara de Veneza aí, que eu procuro não ficar mexendo muito nela, porque minha irmã que tá morando lá, que me mandou, e não sei, né? Tenho medo de quebrá-la, porque sou meio desastrado. Né? É bom colocar na parede, ficar quieta ali, mano. Ou a máscara do Darth Vader, dessas coisas, que o pessoal da minha sala não acha que é muito interessante, né? De fazer parte da atividade. Então, eu nunca tive essa oportunidade, né? De trabalhar com a máscara, né? No semestre anterior, eu tentei, de certa forma, com a maquiagem, né? Como máscara, trabalhar com um personagem que não falava e só tinha alguma coisa de maquiagem e expressão física, mas foi muito pouquinho, né? Foi muito pouco. Eu espero que depois da pandemia, sei lá, a gente espera que acabe logo e que haja espaço para mais, né? Mas você vai na cara e coragem e testa na rua, é isso? Não. Assim que acabar a pandemia, né? Aí eu gostaria, né, depois da pandemia, de ir para a rua
e experimentar, né? Essa parte da máscara que ela deve te dar uma outra impressão, né? Que o clown, por exemplo, ele dá uma abertura ele realmente parece uma ponte, uma abertura para o que você é. A máscara, eu não sei. Não sei dizer. Vocês podem, talvez, me dizer as impressões de vocês do que é usar a máscara em cena. Não sendo a máscara do ator e personagem, né? Tem uma outra máscara ali ainda. É uma máscara de ampliação, né? Porque o que eles dizem é que a máscara não é para fazer um personagem, mas ele é uma ampliação de você mesmo. Eu vou responder a parte da máscara e eu vou deixar a parte do teatro de rua para a Carol, ou o Rafa, ou a Denise responder. Mas o que eu posso dizer, assim, tanto do nariz do clown quanto das máscaras todas, assim, e tem muito aluno, assim, que nunca tinha colocado uma máscara e aí pela primeira vez e fala assim, nossa, eu senti que eu podia fazer tudo. Eu sentia... Né, e ao mesmo o que dizem, né? Palhaço pode tudo. E ao mesmo tempo quem está assistindo fala, nossa, como revela, né? Como você passa a prestar atenção no resto do corpo da pessoa. Então, e mesmo a máscara do palhaço, que é pequena, é a mesma sensação. Eu acho que a máscara do palhaço, ela tem outra coisa além. Na nossa sociedade como está organizada e o símbolo que o palhaço representa, eu acho que a máscara do palhaço atua quase como uma desculpa para você fazer o que você quiser. Porque você põe um nariz, um palhaço dentro de um hospital faz coisa que outras pessoas não fazem. E isso em qualquer lugar. Né? Então, eu acho que o palhaço chegou nesse nível de que, você faz alguma coisa, por mais absurda que seja, a pessoa vê que você está com ele e fala assim, beleza, é um palhaço, ele pode. Né? Licença poética, vamos dizer. E aí, em algum ponto, é libertador isso, né? Pensar que você pode fazer tudo. Libertador e, ao mesmo tempo, perigoso. Verdade. Eu vou calar minha boca que eu não sei nada de palhaço aqui. Socorro. E aí, pegando esse gancho do Sérgio de falar que é libertador, pensar que você pode fazer tudo, esse já não é um pensamento que você pode levar para a rua. Tipo, estou na rua, posso fazer tudo. Por mais que seja um espaço público, aberto, né? Existem pessoas que não só circulam ali, como fazem de lá a sua morada, né? Então, você tem que pedir licença para esse espaço e para essas pessoas que estão ali. Você não pode simplesmente chegar, ocupar e fazer o que você, né, bem entender, né? Essa liberdade, né? A gente tem essa falsa liberdade, né? A gente vai estar na rua, a gente sente a liberdade, mas tem uma falsa liberdade ali, né? Então, não é, tipo, posso fazer tudo, né? Aliás, já vou deixar também tem um limite. Limites, né? Aliás, já vou deixar um gancho aqui, que o nosso próximo encontro, já vou fazer o merchan, nosso próximo encontro da semana que vem é justamente sobre rua e sobre encontros. A gente vai divulgar aí na semana a divulgação pela página do coletivo, para quem quiser falar sobre ruas, encontros, como isso nos afetar e deixar se afetar, como isso também influencia na nossa vida pessoal e também como artistas, né, no nosso fazer teatral, como coletivo, como indivíduos. Mas é isso, essa é a falsa liberdade também, o estar na rua, acho que é mesmo o lance da máscara, a falsa liberdade. Só um ponto nisso, o Pedro, ele fala isso, né, de que o palhaço, às vezes, ele quer fazer tudo, mas por trás do palhaço, assim como atrás do personagem, né, sempre tem um ator que tem que segurar, né? Claro. Não pode ser se jogar e ser louco, sair gritando pela escada aqui, pulando, jogar a cabeça na parede. E
E falar que, na verdade, eu estou aqui hoje, que é terça, né? Que a maioria do pessoal tem aula. Hoje eu estou aqui porque a Samantha deu uma dispensada na gente hoje, porque começam as provas semana que vem. Ô, professora, legal a sua, hein? Mas ela dispensou, aí eu vim aproveitar e falei, vou assistir e depois eu estudo, né? Tem uma pergunta aí do chat, que é do Guia Cultural BC, que deve ser a Fernanda, né? Tá disfarçada aí de Guia Cultural BC. É a Fê, sim. Muito bem. Não sei se vocês todos viram, a Fernanda perguntou sobre máscaras pré-expressivas e as crianças, né? Bom, as máscaras, eu vou responder assim, as máscaras e as crianças no geral. Nessa viagem que a gente fez, que a gente viajou 2 meses, a gente tinha essa oficina montada, em que a gente levava, e cada cidade que a gente chegava, a gente oferecia a oficina, né? Sempre é imediado pela prefeitura, por centros culturais e tudo mais. E, em geral, era para adultos ou jovens, né? Até que chegou um lugar que não avisaram para a gente, falaram que era um grupo de jovens, e a gente chegou, era um grupo de crianças. E aí, voltando naquela coisa da convenção, né? O grupo já ficou, putz, não, com criança não dá, porque é muito, né? Tem muita técnica, não sei que lá. Bom, e aí eu falei, eu vou dar aula de qualquer jeito. E foi muito legal. E aí, depois desse dia, a gente passou a oferecer, inclusive, aulas de máscaras para as crianças. E a gente sempre fazia assim, a gente começava a aula mostrando máscara, fazendo linha de cada máscara, e depois a gente deixava para as crianças escolherem a máscara elas queriam continuar investigando. E vocês não sabem que máscara que elas sempre escolhiam. Quem adivinha? Quem chuta? Um tomate. Não. A maioria, sim, com poucas exceções, escolhia a máscara neutra. Tá brincando? Muito legal, porque daí a gente colocava chato, né? A gente fala, não, vamos até o limite, né? Então a criança ia uma cena, não, volta porque tal coisa não tá neutra. Volta, tal coisa não tá neutra. E isso transformava a atividade para ela em jogo, né? E aí depois, assim, pensando muito nisso, eu comigo, né? Eu falei assim, o lance da criança é o jogo, né? Você vai querer falar para a criança de interpretar, de uma subjetividade, ela não quer saber, ela quer jogar. Então, pedagogia com criança é jogo, as máscaras se transformavam num jogo, e é assim que funcionava, né? Então, eu acho que para crianças, e qualquer máscara para crianças é isso, tem que encontrar qual que é o jogo dessa máscara, e já chegar para a criança e dar o jogo direto. Falar, a máscara tem que fazer isso, quem consegue? E aí você desenvolve em cima disso, né? Eu vi um vídeo esses dias no YouTube de uma escola na Inglaterra, que eles têm uma oficina deles lá que a criança vai, molda a própria máscara na argila, e aí eles têm uma máquina, essa argila dentro da máquina, assim, um vácuo, e faz a máscara de plástico instantaneamente, assim. Falei, nossa, muito legal. E aí, então, a criança chega, faz um desenho, modela, e aí faz sua máscara com a própria máscara. É incrível, né? Mas é isso, sobre máscaras e crianças, super possível e super funciona. Além do que é muito divertido, né? Ver esses serizinhos pequenininhos com aquele cabeção de neutro, assim, de máscara. Meu Deus, o que é isso? E eu acho que se expande também, né, nessa questão, porque a criança acredita no código da máscara do super-herói. As personagens infantis só utilizam máscaras porque as crianças acreditam. Então, é um preconceito mesmo, né? O grupo olhar e falar assim, não, as crianças não vão executar. Elas não vão executar dessa forma, né? Pedagogicamente, dessa forma que você quer. Mas elas já leem, já faz parte do universo, né? Eu tenho comigo a ideia de que a máscara, ela é máscara, né? A do Darth Vader é máscara, é signo, está lá. Eu não vou deixar de colocar em cena. E aí, o que depende disso é a técnica que eu vou utilizar
né? No teatro, especificamente, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para que ela seja, que ela tenha uma função em cena mesmo, né? Como que eu vou desenvolver isso? A gente só tem que estar ligado quais as coisas, já carrega, né? Cada uma peça já carrega coisas culturais ali. Eu uso sempre, por exemplo, a máscara do Jason, sexta-feira 13, nas aulas, né? Para mostrar que a máscara do Jason é uma máscara de hóquei, na verdade. Então é uma máscara de um esporte, mas que hoje todo mundo bate o olho e fala assim, a máscara de um assassino do sexta-feira 13, né? Ela já criou um outro código. Então, quando você vai usar uma coisa em cena, não só qualquer objeto, né? E ver o que o objeto já carrega de significado. Tem que fazer essa pesquisa. E eu queria indicar uma coisa para vocês, falando isso de cultura pop, de máscara e tudo isso. Tem um comic, é tipo uma história em quadrinhos, foi lançada primeiro virtual e depois impressa, que é Quem Matou Caixeta. Se vocês buscarem na internet, assim, vocês vão encontrar. É muito legal. É uma história, eu não vou falar muito para não dar spoiler, história que é desenhada, né, uma história em quadrinhos, e as pessoas têm cabeças diferentes. Então, o Caixeta, que é o protagonista, tem uma cabeça quadrada de uma caixa de papelão. E aí ele é um youtuber de direita, assim, que homofóbico e tudo, e detona todo mundo, e aí alguém mata ele. E a história é sobre isso. E todos os personagens têm cabeças de desenhos animados. Então tem a cabeça das Superpoderosas, do Pink Cérebro, vão aparecendo as cabeças. E é muito louco, porque a que aparece dá uma fala, só que pela cabeça dele você sabe qual que é. Você já sabe o que ele vai falar. A cabeça dele já carrega a personalidade dele. É muito sacado esse comic. Quem quiser pesquisar, chama Quem Matou Caixeta. É bem legal. Massa. Bom, mais alguém tem alguma pergunta, alguma reflexão? São muitas informações, Posso perguntar né? uma coisa, se é chato? Diga. Como é que funciona todo o processo da máscara do clown lá na escola? Boa pergunta, Caio. A máscara do clown já é o final do processo da escola. É muito louco que nessa pedagogia do Lecoq é uma coisa assim, no começo tem muita informação técnica e no final não tem quase nenhuma. Então, quando chega no final, supostamente você tem que acumular essa informação toda, porque a são muito livre e muito personalizada, é muito de cada um. E, na verdade, a gente trabalha muito com exercícios de você, em cena, se surpreender. Então, a gente põe o nariz, uma série de rotinas assim que os professores e os outros alunos fazem coisas para te surpreender, para ver como você reage, né? E dessas reações saem as cenas, saem os esquetes e tudo isso. E eles não usam camada que nem o processo do Stanislavski, né? Não, assim, psicologicamente não. Porque eu vi um exercício com os animais e tal, num vídeo do Lecoq. Uhum. Aí ele implementava isso num pré-clown, entendeu? Sim, mas o que acontece, o Lecoq usa para muita coisa, mas ciência da movimentação. Mas todo o trabalho do Lecoq, eu costumo dizer que... Por isso que eu estou perguntando se tem a camada de animal e não sei o que, parará, piriri. Sim, tem, mas mas são camadas assim, de você observar e fazer uma reprodução técnica no seu corpo e aí criar o personagem e jogar para a cena. Não tem essa coisa de, por exemplo, qualquer memória emotiva do animal, não. Você observa o animal, como ele se movimenta, como ele reage, e você joga isso para o corpo e joga para... O trabalho do Lecoq tá muito mais perto de uma coisa de circo, de dança, do que de teatro. Quase, não tem psicologia nenhuma, assim, é técnico. Muito, muito secão, né? Sim, mas é bom, porque se você já tem uma formação de ator, te forma pela outra ponta, sabe?
E se Sim, você porque não... E se pelo você que- não... Fala, pode falar. pelo que eles falaram, o palhaço que ensinam lá é todo pensado, não é como você abre a mão, como você anda, como você, sei lá. Sim, é resultado. Mas é como qualquer outra arte, né? Você aprende a teoria, aprende a técnica, faz ela funcionar no seu corpo, faz ela ficar orgânica, para na hora da criação você esquecer dela, né? Aham. E aí você bota a sua essência, a sua alma, a sua o que você quiser. Mas é interessante por causa disso. Porque daí quem já é ator tem essa formação pelo outro lado, quem é ator já se forma também. Você pode tranquilamente botar uma pessoa que não é ator de teatro, que é contracenando junto, né? Porque o trabalho tem essa coisa técnica, né? É aquela Aham. que dizem, né? Que música é mais fácil porque cada um estuda na sua casa, chega na hora, junta as partituras e toca, né? O teatro de máscara é assim, guarda algumas diferenças, né? Mas é isso também. Ah, valeu pela resposta. Beleza. Como, assim, não sei agora, né? Mas assim, a velha guarda da fundação que ainda tinha aula com a Lídia, perdão. A Lídia usava muito, por exemplo, o Laban. E o Laban tem os códigos. Meu, você aprende aquilo, facilita pra caramba. Vai começar a criar uma cena, assim, não, isso aí tá muito pontuar, tem que ser mais socar. A pessoa já te entendeu, você não, sabe, economiza, né? Economiza conversa. Posso falar Sim. rapidinho? Ai, Não diga, Rô, eu ia chamar. Vamos lá, maravilhosa. ia chamar Não, eu ia falar que justamente hoje, primeiro falar que a aula foi maravilhosa, anotei tudo aqui. E que, bom, eu sou a Rosana, esse ano eu entrei no Menelão para fazer o Pão e Circo, e aí a pandemia também entrou. E aí, assim, mas foi maravilhoso que a gente ensaiou, é uma delícia, eu nunca tinha tido nenhuma experiência com máscara, nem com teatro de rua, nem com o texto, a padaria, então foi um mundo de novidade, esse único experimento que eu tive com máscara foi com a ICO, inclusive, que eu estudei na fundação, estudei com a Lídia, e hoje, em especial, eu estava lembrando das aulas dela e lembrando do socar, assim, né? Que, assim, está me vindo muito a vontade de socar. E sair gritando. E todos nós. Mas foi uma coisa... Vou expor aqui. Eu falei isso na terapia, porque eu tô... Como a gente está muito em casa e a gente faz teatro, a gente se... Algumas coisas você expurga num experimento. E eu falei exatamente isso. Eu falei que eu, às vezes, deixo sair a energia num experimento teatral que eu estiver fazendo, seja qual for, seja alegre, seja triste. E aí eu falei disso, eu falei que eu tinha muita coisa da exaustão, uma professora maravilhosa que eu tinha tido, e que eu lembrei exatamente da aula de socar, porque, enfim, eu estou com muita raiva de várias coisas, né? E foi isso, assim, só para trazer essa minha experiência da Lídia, assim, que fica até hoje, assim, né? Mas muito obrigada, Sérgio. Eu não te conheço pessoalmente, mas, né, tô sempre Sérgio por aí. Mas muito obrigada, Menelão, pela aula, por me proporcionar essa aula também, Sérgio, Carol, maravilhosa. É isso, Eu não sei se vocês conheceram a Melissa Aguiar. Sim. Ela que tá, né, como discípula da Lídia, né, fazendo as aulas de corpo e passando o Laban também para todo mundo, né? Se bem que acho que esse semestre ela tá meio que se afastando, né? Acho que ela tá dando aula só para o P6 e para o P4,
né? Mas antes ela dava aula do P1 até, né, até o P7, né? Praticamente. Exceto o P5, que é da lei. Nessa coisa da Melissa, foi bem na transição, assim. A Melissa dava só aula de núcleo quando eu estava na escola, e aí a Lídia parou de dar aula e a Melissa entrou. Então, foi bem na transição, e foi ótimo também. Assim, foi incrível. Maravilhosos todos. Sim. A Melissa, assim, já que a gente está nesse universo Fundação das Artes rapidamente, a Melissa trabalha com alguns expedientes do Lecoq. De uma forma ou outra, a gente pode não saber teoricamente, né? Mas a gente passa por aquela experiência e é muito interessante, né? Como o Sérgio disse, é o atalho, né? Porque aí no momento da criação a gente está ali já partiturado de alguma forma. Muito bom. Tem muita coisa do Lecoq que está no próprio Lecoq, por exemplo, que eu já conhecia antes como viewpoints e como outras técnicas, sabe? E que, na verdade, a gente não consegue encontrar o ponto, quem fez primeiro, sabe? Assim, não tem como comprovar. Né? E é super interessante, né? Sim. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma reflexão? Deixa eu ver. Eu enxergo mal, assim, a tela, eu quase não consigo saber quem está abrindo ou fechando. Carol, quer dizer algo? Só isso, queria agradecer, já que estamos nos finalmente, ficou aí meia hora nos extras, foi muito bom tê-los e tê-las por aqui, muito obrigada. Sérgio, muito obrigada mais uma vez, essa conexão Argentina-Brasil, tá vendo? Uma coisa boa da pandemia, tá vendo? A gente consegue se conectar, né? E muito obrigada a todos que estiveram com a gente. Semana que vem a gente tem mais um encontro sobre teatro de rua. Acompanhem os trabalhos do Sérgio Zanchi no Instagram, no Facebook. Acompanhem também os trabalhos do Coletivo Menelão também no nosso Instagram e Facebook. A gente, além dessas oficinas que estão sendo feitas com parceria da Secretaria de Cultura de São Caetano, né, pelo edital emergencial de cultura, a gente também tem outras atividades. A gente está em parceria com o Sesc Santo André, e outras atividades que o coletivo está fazendo também por conta própria, enfim. A gente está tendo que se adaptar até essa pandemia, a gente não sabe quando vai acabar, não é mesmo? Então, a gente está aí nesse corre, tendo que se adaptar, quando a gente não consegue se encontrar pessoalmente, né? Denise, quer falar alguma coisa? A gente ficou aqui falando que nem umas tagarelas. Nada, só agradecer também. Obrigada, Sérgio, mais uma vez. E obrigada a todo mundo que colou aí. E colhem no que vem também, na próxima, que vai ser bem legal. Um assunto diferente desse, porém, que se encontra com o assunto das máscaras também. Então, venham. Obrigado a todos pelo convite. Sérgio, obrigado mais uma vez aí por estar explicando as coisas. Obrigado, Menelão, pela oportunidade. Vai ser terça, semana que vem também? Isso, terça-feira, mesmo horário. A gente vai fazer o mesmo esqueminha, Google Meets. Aí nas nossas redes a gente vai fazer o mesmo esquema, um novo formulário, é só preencher, a gente manda o link. Vai ser o mesmo esquema, gratuito. A gente está preparando a divulgação já para lançar essa semana. Eu queria dizer obrigado por participar dessa reunião. Estou super honrado de ver o Sérgio de novo. Depois de tanto tempo, né?
virtualmente, mas tudo bem. E dizer obrigado por vocês também por me deixarem participar da reunião. Valeu, cara. Eu vou encaminhar a todos um arquivo, né, que tem Tchau, gente. todos os passos. Muito obrigado, viu? Tchau, Caio. Que tem todos os passos da oficina, né? Porque durante a oficina que a gente fez online, a gente fez os experimentos e também os vídeos pedagógicos, eles foram upados tanto no nosso Instagram quanto no canal do Sérgio no YouTube. E ali existe uma qualidade também de compreender um pouco mais sobre a pedagogia, é um formato Gente, de eu tô registro. online ainda, como é que eu desligo? É só apertar o vermelho. O telefoninho vermelho aí, Caio. Ah, valeu, obrigado. Um abraço De para nada. você. Abraço. Aí, agora eu encaminho então para vocês com todos esses links, caso alguém queira assistir, né? Tem o material pedagógico, material artístico que foi feito pelo Sérgio, que ele não disse, mas ele também trabalha com audiovisual. Então ele, além de operar a pedagogia à distância, também estava ali operando as máquinas, fazendo a edição dos vídeos para, de alguma forma, chegar, né, até a galera, esse registro. Então, muito obrigado também, vou mandar para vocês por e-mail, faço convite também para que participem do próximo encontro, para além de falar sobre um teatro de rua que se expõe na rua, a gente vai conversar sobre um teatro de rua que se constrói com a cidade, né, nessa mutação que a gente vem vivendo aí, graças a Deus, que a gente vem mudando muitas coisas, né, a gente tem esse encontro com o teatro que se funde, né, com a cidade. Nosso próximo projeto é um projeto reflexão sobre a cidade, né, sobre a cidade que a gente reside, mas o caminho é esse, né, de falar sobre o teatro de rua e o teatro com a rua. E aí a Carol vai explanar um pouco sobre a pesquisa de conclusão de curso dela, da Fundação das Artes, e a gente vai falar sobre essa rua, essas histórias que às vezes ninguém vê, esse teatro que é feito fora da caixa, e vai ser bem legal. Eu convido a todos também, logo depois por e-mail, tá bom? Muito obrigado, gente, pela presença. Beijo. Valeu. Valeu, gente. Beijo, gente. Beijo, Rô. Tchau. Ah.